Bom aí, Zoller? Tá ótimo. Não tá segurando, não, senão vai dar cãibra na mão, né? Meus amigos, todos que nos assistem, boa noite. Eu sou Rafael Zoller, presidente do Conselho da Nelore do Brasil, com muito orgulho. Nosso convidado especial hoje é o Antônio Eurico, ele que é gerente da Nelore de Gênio, que faz um trabalho extraordinário na pecuária, muita gente que nos assiste conhece. E nós estamos na terceira live falando sobre a ACNB, que é a Associação dos Neloristas do Brasil, e recentemente foi criado este conselho, um conselho que é composto por profissionais do mais alto gabarito, médicos veterinários, zootecnistas, engenheiros, e todos estão aqui para contribuir. E hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre melhoramento genético. Nós vamos ter a oportunidade de falar com o Antônio Eurico, essa pessoa maravilhosa, meu amigo, criador exemplo, faz um trabalho, como eu já disse, extraordinário na raça Nelore. E Antônio Eurico, seja bem-vindo. É um orgulho, mais uma vez, em nome da Nelore do Brasil, ter você nessa equipe. E eu queria que você desse a boa noite, as boas-vindas, e depois disso se apresentasse um pouco para aqueles que nos assistem, conte um pouco da sua história, de maneira breve, como você teve essa aproximação com o Nelore, e fale um pouquinho da tua experiência, e aos poucos nós vamos falar aí sobre melhoramento genético e outros assuntos muito bacanas ao longo dessa live. Com você, Antônio Eurico. Boa noite, Zoller, boa noite a todos aí. Gostaria de agradecer o convite, né, para a participação dessa live, que eu acho que tem um tema muito importante, não só essa live, como as outras três que já aconteceram, as que vêm pela frente aí. Para mim é uma honra participar desse grupo seleto. Sou o Antônio Eurico Flores, sou médico veterinário, trabalho já no Nelore de Gênio há 18 anos. Sou médico veterinário, então esse encontro, essa paixão do Nelore vem da própria profissão. Formei na Faculdade Federal em Campo Grande, fiz mestrado na Universidade Federal em Belo Horizonte, trabalhei muito nessa área de melhoramento genético na minha pós-graduação. E para mim, assim, foi um desafio muito grande trabalhar aqui. Eu já conhecia as fazendas do Digênio, meu pai tem uma propriedade vizinha de uma delas. Então, é um envolvimento, assim, é uma história do meu nome, da minha pessoa, da minha profissão e de onde eu estou hoje, né? Envolve muita coisa. E há 18 anos atrás, quando recebi o convite de trabalhar aqui, então o desafio era multiplicar esses animais que o Digênio estava iniciando as suas aquisições em Uberaba, né? Nos leilões, nos principais eventos do Nelore, do que acontecia na época. Então, para mim, foi um desafio que eu topei, gostei, gosto até hoje, que uniu tudo o que eu fiz na vida, né? Que foi estudar, foi trabalhar com gado de corte, sou médico veterinário, sempre atuei só na pecuária de corte, de grandes animais e bovinocultura de corte, né? Então, fiz o mestrado nessa área de melhoramento animal. Então, assim, para mim foi algo que caminhou tudo de forma muito, muito dentro do que eu projetei para a minha vida profissional. Perfeito. Aos que nos assistem, aqueles que chegam agora, nós estamos falando com o Antônio Eurico, gerente comercial do Nelore de Gênio, médico veterinário, conselheiro da Nelore do Brasil. Recentemente foi criado este conselho e hoje nós estamos fazendo uma live, a terceira da série. Vamos falar sobre melhoramento genético. Vocês que nos assistem, que são criadores, admiradores da raça Nelore e queiram aprender um pouco, fiquem à vontade para mandar perguntas. Eu dou as boas-vindas para o nosso presidente, Dr. Nabi, que acaba de entrar na sala. Dr. Nabi, seja bem-vindo. Um prazer ter o senhor na audiência. Várias pessoas aqui nos acenando. Sejam todos muito bem-vindos, como eu disse. E, Antônio Eurico, nós vamos tentar fazer uma interação. E como a live é uma coisa do conselho técnico, nós vamos trabalhar um pouquinho numa linguagem mais técnica, né? E eu gostaria de começar construindo um raciocínio para que depois eu passe a palavra para você e você me ajude nesse bate-papo. Então, ao se falar em melhoramento genético, ao se falar em genética, a gente lembra daquela equação famosa, quando a gente, na faculdade, todos nós que passamos
pela zootecnia, pela agronomia, pela medicina veterinária, aprendeu que diz que o fenótipo é igual ao genótipo do animal mais o meio ambiente. O que isso significa? Significa que para o animal expressar as suas características aos nossos olhos, ele tem que ter na sua configuração genética aqueles genes, e mais importante que isso, ou tão importante quanto, é o meio ambiente, né? Este animal, para expressar essa genética, ele tem que ter uma condição ambiental que faça com que ele tenha essa capacidade. Em outras palavras, vamos falar sobre o ambiente. Basicamente, nutrição e manejo, né? Então, para que eu tenha um animal eficiente, seja ele macho no ganho de peso, seja a fêmea na reprodução, nós temos que dar condições para esse animal. E quando eu falo em manejo, é muito importante a gente lembrar essa questão do ambiente, né? Então, as pessoas que nos assistem, nós vamos falar muito sobre a estrutura básica de uma fazenda para depois chegar nos touros, na inseminação e no topo da cadeia, que são os animais que nós selecionamos em pista. Então, Antônio, eu queria que você falasse um pouquinho para que nós tenhamos um animal que seja eficiente na base genética, nós dando nutrição adequada, fazendo com que o manejo seja eficiente, a importância, primeiro de tudo, da estação de monta nas propriedades rurais. O primeiro passo é fazer a organização destas fazendas para depois pensar, e aí a gente vai avançando ao longo da live, na questão manejo e na questão genética. Eu queria que você falasse, pautado em toda a tua experiência como técnico, como gerente comercial, o tanto que é importante o pecuarista se organizar nessa estação de monta, pensando sempre na eficiência e no melhoramento genético. Então, Zoller, você começou aí com 3 palavras-chave que definem tudo isso, né? É o que a gente define como o tripé, né? O tripé de todo esse sistema aí, que é o genótipo, o fenótipo e o ambiente. O ambiente, você tem ele onde você vai explorar esses animais, onde você vai fazer sua criação economicamente, né? Esse ambiente, você tem as suas interferências nutricionais, principalmente, né? De intensificação, intensivo, extensivo, enfim. Mas todo esse tema de hoje é você identificar os melhores genes dessa raça que você está explorando nesse ambiente, né? E esses genes você vai identificar através das mensurações, através dos fenótipos, das pesagens, dos intervalos entre gerações, enfim. Você mede, você identifica esse gene através da expressão fenotípica desses indivíduos nesse ambiente. Então, é um tripé isso aí. O importante é a gente trabalhar, é a gente mensurar através da estação de monta para você agrupar, você dar chances iguais a esses indivíduos expressarem esse fenótipo nesse ambiente. Então, tudo você vai girar nesse tripé. Então, a estação de monta, o manejo, a forma mais correta de se coletar essas informações para você não ter um viés, não ter um erro na hora de identificar esses genes, esse genótipo, né? Então, essa amarração dentro desse tripé, essa organização dentro desse tripé é o que direciona as futuras gerações. Qual vaca eu vou aspirar? Eu vou aspirar que me dê o melhor bezerro, mas como que eu identifiquei que é o melhor bezerro? Qual o touro que está dando mais certo aqui dentro do meu sistema de criação? É o touro que mais vai contribuir geneticamente, é o touro que eu mais vou intensificar nas minhas inseminações. Então, tudo baseado nesse tripé. Então, o produtor rural, ele tem que ter isso muito em mente, que é o sistema que ele tem, a propriedade que ele tem, que é o meio ambiente, o genótipo, e como identificar os genótipos, os genes superiores, né, através dessas mensurações, através dessas coletas desses fenótipos. Perfeito. Eu vou fazer um raciocínio, lembrando sempre que quem nos assiste são criadores, são associados, mas também são alguns apaixonados pelo setor
que não tem tanta experiência, né? Então, para quem nos assiste, eu vou repetir, essa é uma live do Conselho Técnico da Nelore do Brasil. Nós estamos falando sobre o melhoramento genético da raça Nelore e o Antônio Eurico está tentando passar a importância de você identificar os melhores indivíduos dentro de uma fazenda, sejam eles fêmeas ou machos. A estação de monta, além do aparte, eu considero a principal ferramenta dentro de uma fazenda. Então, qual é a importância da estação de monta? Primeiro, é você conseguir que as fêmeas emprenhem na sua maior quantidade e em seu melhor momento. Geralmente, a estação de monta começa nas estações chuvosas, setembro, outubro, onde as fêmeas começam a ter condições. Naturalmente, as fêmeas que emprenham setembro, outubro, vão começar a parir em junho, julho, né? Que são os carimbos, os primeiros carimbos que a gente diz que parem no cedo. Então, quando a gente estabelece uma estação de monta, que você tem o período reprodutivo e o período de nascimento, começam a surgir os famosos grupos contemporâneos, né? Onde a gente consegue avaliar no mesmo carimbo, por exemplo, os animais que nasceram em julho, carimbo 7, todos esses animais vivem no mesmo pasto, no mesmo regime alimentar, e quando submetidos a pesagens, a mensurações, a gente consegue identificar que animais do mesmo lote, que participaram do mesmo manejo e que tinham as mesmas condições, você começa a identificar animais superiores em peso, em eficiência alimentar. Outra coisa que a gente avalia muito, as fêmeas, né? Eu queria falar isso, Antônio Eurico. Para nós, criadores, não existe ferramenta melhor do que você conhecer o próprio gado. Muitas vezes o computador auxilia, mas nada como o dia a dia das fazendas. Os selecionadores antigos e que prosperaram, eles sempre avaliaram, primeiro, o principal veículo de melhoramento genético, o refúgio. Você refugar as fêmeas que falham na estação de monta, ou seja, as que não emprenham. Depois, refugar as fêmeas que não têm leite, ou seja, que desmamam bezerros leves. Se o criador, ao longo dos anos, só tirar as fêmeas falhadas e selecionar as fêmeas que dão leite para seus bezerros, ou seja, desmamam bezerros pesados, este já é um caminho que os programas de melhoramento tentam nos mostrar, né? Até Zoller, para elucidar um pouco mais desse seu comentário, em tudo, num grupo de animais de corte, num grupo de fêmeas que vai para reprodução, num grupo de vacas que desmamam, aonde você tira os seus 10, 15, 20% de animais inferiores, é uma forma bem rápida de você deslocar a sua curva para a direita. Então, você aumenta a média. Onde você tira o seu refúgio, você aumentou sua média. Você aumentou sua média de peso, você aumentou sua média de índice de prenhez, você aumentou sua média de, enfim, de quilos produzidos por hectare, você está entendendo? Então, onde você tira os seus animais inferiores, você automaticamente desloca essa curva para a direita, melhorando as médias em todos os sentidos, né? Perfeito. E é isso que o dia a dia do curral, né, Antônio Eurico, faz bem para toda a propriedade. Sabemos que muitos ainda não utilizam os programas de melhoramento para mensurar realmente quais são os melhores indivíduos. Mas se a gente identificar quem são os piores, né, e tirar eles do plantel, como você bem colocou, a nossa curva já aumenta. Então, a gente está evoluindo no raciocínio. É muito importante para o criador, para o técnico que nos assiste, lembrar do beabá. A questão básica faz muita diferença para qualquer seleção. Não é porque é filho de fulano, não é porque pagou caro, né, que este animal deve permanecer no rebanho. Os animais as fêmeas devem emprenhar todos os anos, né? Devem produzir leite para seus bezerros, e os bezerros, machos e fêmeas, devem ter desempenho e desmamarem pesados, né? E aí nós começamos a partir para outro nível de avaliação.
que é quando o animal não depende mais da mãe e começa, após a desmama, a ter o seu desempenho individual, né? E nós também, após a desmama, ao sobreano e perto da idade de abate, né, Antônio Eurico, começamos a avaliar isso. E uma coisa, antes de eu passar a palavra para você, é lembrar que quem seleciona apenas peso, seleciona tamanho. Não podemos nunca, esse foi o início dos programas de melhoramento, somente nos basearmos em ganho de peso. Os animais que ganham muito peso, muitas vezes são maiores, de biotipo mais tardio, então deve-se buscar o equilíbrio. Vou citar um exemplo. A nossa família sempre criou, né? Então era muito comum, às vezes, você pegar um carimbo lá de 300 bezerros machos, por exemplo. Os animais muito grandes eram os últimos que eram abatidos, porque eles demoravam para chegar no acabamento. Primeiro cresciam para depois ter acabamento. Os animais muito leves eram os animais que muito provavelmente tinham as mães piores de leite ou que tinham seu desempenho genético ruim. E o meio era o desejável. Os animais que tinham ganho de peso considerável, desmamaram pesado, mas não cresceram muito e, consequentemente, botaram acabamento em suas carcaças. Então, selecionar não é só ver números. Selecionar é o equilíbrio, como eu disse, de genética e meio ambiente. E qual é o principal meio ambiente nas fazendas? Curral, observação, a parte. Então, é muito importante nós, técnicos, passarmos, né, Antônio Eurico, essa mensagem, porque nos dias de hoje existe uma procura até doentia por avaliações. E as avaliações são somente projetadas. Elas são confiáveis quando possuem acurácia alta, mas quando elas são vindas de jovens reprodutores, elas ainda não têm tanta confiabilidade. Eu queria que você explorasse um pouco tudo isso que eu falei, a importância do criador conhecer o seu plantel e não descartar animais que são mal avaliados apenas pelo número e dar a oportunidade dos animais também se provarem dia a dia, nas fazendas, no pasto, na balança, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Ô Zoller, você quando começou a sua fala, você colocou muito bem de identificar os animais que são inferiores. Então, quando você usa uma ferramenta, quando você usa um critério para identificar os inferiores, automaticamente você identificou também os animais medianos e automaticamente também você identificou os animais superiores. Nós, há alguns minutos atrás, aí falamos em descartar os inferiores para deslocar essa curva para a direita, né? Só que automaticamente, nesse seu critério, nessa sua forma de avaliar e de identificar os inferiores, você também identificou os superiores. Então, pera lá, o que eu vou fazer com a mãe dos superiores? O que eu vou fazer com o pai dos superiores? E para qualquer característica, você colocou aí muito bem o peso, né? Se você ficar muito focado a peso, você tende a ter animais gigantes, enfim, caminhar para um sentido aí que não é o que a gente tem buscado. Hoje, quando você identifica uma característica, quando você procura melhorar uma característica, você faz isso em função da pressão do mercado. É o mercado que vai te ditar. Não adianta eu selecionar para uma característica ou para determinada situação, que lá na frente o mercado não vai me valorizar em relação a isso aí. Então, o melhoramento genético está refém do mercado. Então, é você identificar o que o mercado precisa, qualidade de carne, velocidade de ganho, produção de leite, maciez dessa carne, acabamento, gordura, são fêmeas precoces, né? Então, é uma série de situações que é o mercado que dita para você. E você, para tentar andar junto com o mercado, então você tem que estar muito bem sintonizado nisso aí, porque as gerações dentro do Nelore, de uma raça de gado de corte, elas são lentas, né? Então, esse direcionamento vem muito do mercado, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa que você colocou aí, Zoller, que o melhoramento genético, a própria sigla diz, é uma DEP, é uma diferença esperada, é uma diferença
estimada da progênie seguinte. Não é algo que você tem 20 quilos a mais, 30 quilos a mais, não é algo que você tem 30 dias a menos na idade ao primeiro parto, entendeu? É um índice, é um valor esperado, estimado. Então, a gente usa touros que tendem a passar isso aí. Óbvio que com a acurácia, com o número de informação, você tem mais precisão nessa informação. E outro ponto importante que você colocou aí, quando a gente começa a usar muito essas informações sem mensurar o que você está produzindo dentro do seu ambiente, você tende a trabalhar com indivíduos com pouca variabilidade genética, porque quando você pega um líder de sumário, o segundo, o terceiro, estão muito amarrados no pedigree. Por conta do quê? Porque hoje os principais programas de melhoramento genético do Nelore no Brasil usam é o modelo single step, né? Então, ele privilegia muito, aliás, ele usa a informação da genômica na equação matemática, ele usa a informação do pedigree e, por último, ele vai usar a informação do fenótipo, né? Ou seja, a característica coletada. Então, essas informações de genômica, de pedigree, estão muito amarradas. Então, é uma preocupação que eu tenho, Zoller, e eu acho que todos os criadores, todas as centrais, inclusive, os técnicos que entram numa propriedade, pensam um pouquinho em ter variabilidade genética dentro da raça, só assim você vai ter heterose, só assim você pode explorar umas outras ferramentas que te auxilia nos ganhos dentro do criatório. Então, a variabilidade genética é algo fundamental em qualquer espécie, não é nem dentro de uma raça. E eu tenho medo, confesso para você que tenho medo hoje em se perder essa variabilidade genética quando todo mundo, todos os técnicos, centrais, enfim, todo mundo envolvido com a raça, se preocupa muito em índice, e não vê esse lado de quem realmente está produzindo o melhor produto lá dentro do seu meio ambiente, quando você faz todo esse trabalho com estação de monta. O que é a estação de monta? A estação de monta é agrupar o nascimento, é agrupar os indivíduos para eles terem chances iguais de se expressarem, tanto positivamente quanto negativamente. Então, é algo bem complexo a hora que você começa a esmiuçar isso aí, a hora que você começa a enxergar isso aí, e eu acho que essa preocupação tem que estar muito clara na cabeça dos técnicos que entram na propriedade, que vão identificar esses animais, que vão descartar animais, que vão jogar esses animais para uma intensificação aí nas biotecnologias da reprodução, no ATE, no AFIV, né? Então, são uma série de preocupações que acho que a gente tem que ter e que isso que vai te jogar ou vai te determinar quais serão as matrizes ou serão as gerações futuras dentro do seu modelo de produção, dentro da sua raça, dentro dos indivíduos que você cria, que você multiplica, que você seleciona. Perfeito. Eu vou colocar em outras palavras, e você, bastante objetivo, para que você que nos assiste, não necessariamente um animal, um reprodutor jovem que tenha alto índice ou que seja bem avaliado, necessariamente ele vai passar essas qualidades para a sua progênie. É muito comum nós termos líderes de sumário hoje e daqui 2 anos eles sumirem do sumário. Porque isto prova que o modelo da matriz de parentesco, ou às vezes até da própria genômica, no modelo single step, pode mudar através do fenótipo, que é o que a gente começa a medir nas fazendas. Então, assim, a avaliação do animal é projetada para que os filhos sejam pesados na sua desmama. A gente começa a pesar os filhos desse touro e ver que eles não estão desmamando pesado. Ou que, a longo prazo, esse touro era positivo para leite, as suas filhas começam a parir e a gente mostra que essas filhas passam a não dar leite nas fazendas. A avaliação desse animal começa a mudar. Então, o primeiro recado que a gente gostaria de deixar é o seguinte:
nem todo animal bem avaliado, com acurácia baixa, é confiável. Nós só podemos usar animais bem avaliados com alta acurácia. Esse é o modelo matemático do melhoramento genético. Quem quer usar matemática tem que saber usar matemática. Senão é muito melhor você conhecer o seu plantel, identificar quem são as fêmeas leiteiras, saber quais são os touros bons de produção e, através do fenótipo, conseguir fazer essa avaliação, essa seleção, do que simplesmente acreditar numa projeção de dados. Então, da mesma maneira, a recíproca é verdadeira também. Nunca descartar um animal que, pela avaliação, ele está mal avaliado, por exemplo, sabendo que, imagine, vamos citar um exemplo clássico, você tem uma mãe boa de leite, sabe que a avó é boa de leite, a bisavó é boa de leite, aí você acasala com um touro e esse touro diz que a avaliação é muito boa para leite, né? Mas a tua fêmea, na avaliação genética, fala que não é bem avaliada, mas fenotipicamente você viu ela, a avó, a bisavó, serem boas de leite. Você pode sim acasalar, você pode sim aguardar esse tempo e muitas vezes notar que o fenótipo é expressado de maneira contrária à projeção das avaliações. Mas isso demanda tempo e é uma questão mais ousada, né? Por que muita gente erra hoje? Porque usa touros bem avaliados com baixa acurácia. Correto, Antônio Eurico? Não, correto, Zoller, correto. Eu acho que o principal é você conhecer o seu rebanho, você levantar essas informações do seu intra-rebanho, né? E você realmente apostar nos animais que estão trazendo o melhor resultado econômico para você. As vacas que dão os melhores bezerros, os touros que dão os melhores indivíduos no sobreano, os touros que produzem os animais que têm uma idade menor ao abate. Então você tem que medir muito bem o que você precisa dentro do seu modelo de produção, do seu sistema, o que você precisa para ser mais eficiente, o que te traz mais retorno econômico. Qual o touro que coloca mais tourinhos no seu leilão? Quais tourinhos são melhores avaliados? Avaliados não, avalizados, né? Melhor valorizados no seu leilão. Então, acho que você tem que buscar o que te dá lucro. E hoje, quando você começa a entrar muito nessas informações de números e esquecer de mensurar, esquecer de comparar isso dentro do seu rebanho, talvez a gente pode cair num erro que talvez a pista foi muito criticada, né? Pelo que aconteceu no passado. Mas a pista trouxe uns animais com aprumos corretos, aprumos fortes, animais que suportavam esse ganho de peso. Algo que a pista acho que deixou na raça Nelore fundamental é o comprimento de carcaça. Aqui no Nelore de Gênio é um sistema bem extensivo, que a gente tem todos os ciclos, cria, recria, engorda, tem gado de corte. Então é um hábito nosso aqui, engordar os lotes, mandar para o abate, acompanhar esses animais no abate. E hoje eu vejo uma característica fundamental no animal que vai para o abate, é o comprimento de carcaça. Sabe, o comprimento de carcaça é o que pesa. Pesa é o que realmente mensura a nossa valorização que o animal vale. A gente vende em arrobas, a gente vende em peso. Então, são características que foram selecionadas lá na pista e que hoje estão no Nelore que são importantes. Então, e hoje o que você está lançando como líder de sumário para essas características ou para esses índices, amanhã esse mercado pode mudar. Então, até você achar uma linhagem que vai te atender, até você achar uns animais que vai te atender, de repente você tem um tempo, ou de repente você queimou esses animais porque hoje não era líder de sumário. Então, é onde eu volto a falar na variabilidade genética, a importância que tem essa palavra dentro de uma raça, dentro de uma criação. Perfeito. Aos amigos que nos assistem, eu vou frisar mais uma vez, essa é uma live da Nelore do Brasil. Estamos falando com o Antônio Eurico, gerente comercial e técnico do Nelore de Gênio, membro do Conselho Técnico da ACNV. E nós estamos falando sobre melhoramento genético e chegamos agora numa pauta muito interessante que fala sobre variabilidade genética. Então,
Vamos pegar esse gancho, Antônio Eurico. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a pecuária teve muito mais acertos do que erros. Mas vamos falar um pouquinho dos erros que alguns grupos de seleção fizeram, e é o que nós devemos tomar cuidado, e é o que neste momento nós estamos alertando. Quando se fala em variabilidade genética, se busca propriamente dita a própria heterose, né? Na genética. Então, quando você começa a usar animais de linhagem fechada, ou seja, que existem parentesco, endogamia, você começa a fechar essa tua variabilidade genética. Então, a pista caiu nesse erro, né, no passado, usando poucos touros, aonde a maioria dos seus touros eram, das suas filhos e filhas eram produtos de um mesmo touro, e a seleção começou a ficar sem variabilidade genética, com maior endogamia. E o que nos preocupa hoje, com essa... E agora falando, nos preocupa, nosso conselho técnico, é que essa febre pelas avaliações tem caído no mesmo erro. Estão se buscando somente poucas linhagens, os mesmos reprodutores, porque estão bem avaliados, e a gente começa a ter dentro de uma raça imensa, que é o Nelore, pouca variabilidade genética. E com isso trazendo as suas qualidades, mas também evidenciando alguns problemas. Problemas esses que nós buscamos na pista sempre avaliar e selecionar. Então, você comentou, Antônio, por exemplo, a pista sempre selecionou aprumos. Por que da importância de aprumos? Porque vivemos em um Brasil tropical, de uma imensidão, onde 99% dos seus animais são criados a pasto, em grandes extensões. Esses animais precisam ter capacidade de locomoção, precisam ir atrás de capim, precisam beber água, precisam ir atrás de um sal mineral, os touros precisam buscar as fêmeas. Então, o aprumo é importantíssimo para a sobrevivência do animal, e mais importante que isso, selecionamos uma raça de corte, esses animais precisam ter estrutura para aguentar o peso da sua carcaça, sem que isso prejudique a parte funcional de locomoção. Então, o que a pista contribuiu muito? E nós falamos isso em nome do Nelore do Brasil, em nome do ranking nacional. Nós, através do ranking da CNB, sempre valorizamos e punimos os animais que tinham problemas de aprumos. Com isso, algumas linhagens adquiriram capacidade de locomoção extraordinária, ossatura forte, ligamentos fortes, base de casco forte, tanto em tamanho como em estrutura. Então, isso é importantíssimo para uma pecuária moderna. Cada vez se busca animais mais pesados, mais rentáveis, e para que se consiga botar peso no animal, precisa ter essa estrutura de casco, ossatura e ligamentos. Correto, Antônio Eurico? Não, sem dúvida. Todo esse aparelho locomotor, né, Zoller, para um gado, que o objetivo é uma criação extensiva, faz toda a diferença. Não só essa parte de aprumo, essa parte do sistema locomotor que a pista valorizou muito, ela sempre valorizou esse revestimento de carcaça, o comprimento dos animais. Outra coisa importante, quando a gente fala de uma raça, são as características que definem a raça, né, Zoller? Então, tudo isso a pista sempre trabalhou, sempre estrofou, sempre buscou esses animais que realmente representavam o indivíduo dentro do que a raça se propõe, né? E o aparelho locomotor aí, que você exaltou muito bem, é de fundamental importância até nos dias de hoje. Quem vai comprar um reprodutor para usar no rebanho comercial da raça Nelore, todas essas qualidades dos membros, né, do aparelho locomotor, como as características que evidenciam a sua capacidade de produzir um animal superior, né, com revestimento de carcaça, arqueamento, comprimento. Outra coisa importantíssima, Zoller, o dimorfismo sexual, né?
o animal que realmente é do sexo masculino apresenta as características masculinas, a fêmea apresenta as características femininas. Isso está muito ligado à fertilidade do animal, tanto no macho quanto na fêmea. Então a gente não pode nunca esquecer esse dimorfismo sexual. Um reprodutor tem que ter cara de macho, tem que expressar todo o potencial masculino que ele tem de testosterona, de produção de sêmen, de defender o seu próprio território, e a fêmea também, de emprenhar, de ser fértil, de produzir, de dar leite, de amamentar, de ser uma boa mãe. Talvez esse dimorfismo sexual traz toda essa habilidade materna que a fêmea tem, que não é só dar leite, é de criar o seu produto, é de cuidar do seu produto, né, Zona? Perfeito. E outra questão que eu gostaria de exaltar, nessas linhagens que o ranking nacional buscou valorizar, nós já falamos sobre a base de sustentação, puxando um gancho no início da nossa live, quando você avalia fenótipo, quando você começa a avaliar um animal pelo seu biotipo, você começa a classificar e a selecionar características rentáveis, que são comprimento de carcaça, profundidade de costelas, né? E com isso, indiretamente, por serem características de média a alta herdabilidade na genética, você começa a selecionar animais com capacidade digestiva melhor, com maior capacidade respiratória. Quando se fala em arqueamento de costela, a importância daquele mecanismo fisiológico do animal, que é a caixa que a gente chama, esse animal tem estrutura, né, para através, sabemos que o gado Nelore é um ruminante, né? Ele tem toda uma microbiota envolvida nessa seleção. Então, o animal que possui maior arqueamento, maior profundidade de costela, ele consegue ter uma maior capacidade digestiva, respiratória, e com isso ganhar mais peso, com isso produzir mais músculo. E isso traz, em outras palavras, rentabilidade para o criador, né? Então, a pista nós já falamos, ela seleciona base de sustentação, locomoção, comprimento de carcaça, profundidade, arqueamento e biotipo. O biotipo, quando você olha um animal que produz carne, é muito evidente. Tanto é verdade, você acabou de falar, a questão de dimorfismo sexual, a raça que produz leite, geralmente são as raças mais descarnadas e mais femininas. As raças muito musculosas, pendentes só muito para carne, geralmente produzem animais mais masculinos. Então, o dimorfismo sexual tem que ser selecionado nas nossas fazendas e nas pistas de julgamento, porque nós não queremos uma fêmea com uma paleta muito grosseira, nós queremos uma fêmea que tenha uma carcaça enxuta, musculosa, porém feminina, né? Uma fêmea que produza leite acima de tudo, que amamente bem o seu bezerro e que tenha as características secundárias que a gente chama, né? Uma vulva bem desenvolvida, que seja uma fêmea com cara de fêmea. Então, tudo isso, quando se seleciona fenótipo, indiretamente se buscam características de média a alta herdabilidade. E isso, quando a gente começa a voltar para os programas de melhoramento, a gente começa a ver que essa seleção fenótipo, ambiente e genótipo começa a conta fechar, né, Antônio Rico? É isso aí, né, Zoller? E dentro de tudo isso que você explanou bem aí, entra a parte dos números, entra a parte assim, das avaliações, né? Dentro dos programas de melhoramento genético. Então, você pegar esse biotipo, você desafiar ele nesse ambiente que você precisa produzir e você mensurar de forma correta isso aí, identificar os animais com potencial de produzir realmente o que você tem buscado, né? Peso, habilidade materna, diminuir o intervalo entre gerações, animais que emprenham mais cedo, animais que produzem sêmen mais cedo, animais que vão ao abate mais cedo, né? Então, todas essas informações, todas essas características avaliadas, você mensura, né? Você traz esse fenótipo através da coleta das informações, os programas compilam isso aí.
Então, é o que a gente vem chamando a atenção, eu me preocupo muito assim, com a forma que o mercado, principalmente a parte comercial de tudo isso, a parte dos técnicos envolvidos nisso aí, é de usar a informação do melhoramento genético de forma muito consciente. Não é ir pegar a líder de sumário toda hora e ficar usando, não é para esse o propósito dos programas de melhoramento. Até o senhor José Humberto, da Camparina, há pouco tempo, fez um comentário, enfim, em relação a esses líderes que hoje são líderes com acurácia muito baixa. Antes de começar a nascer esses filhos, também esses índices caíram. Então, a gente tem que ter muito cuidado para você não ficar atirando para todo lado dentro do seu sistema de produção e, com o tempo, você não atingir alvo nenhum, você não chegar a lugar nenhum. Então, definir muito bem o que você quer, acreditar muito nas matrizes, nas linhagens que estão entregando isso para você dentro da sua propriedade, dentro do seu sistema de produção. Então, eu acho que isso é mensurar, é conhecer seu rebanho, é usar todas essas informações que vêm do indivíduo, do fenótipo que ele tem, aquela velha frase, né, que um pé de jaca não vai produzir manga. Então, ter cuidado com essas coisas. O técnico que vai também atender, vai assistir um produtor, ele ter isso em mente, ele ter isso muito claro, ele conhecer o que o produtor precisa, o que o produtor almeja, oferecer isso de forma correta. E eu acho que a raça depende disso. Eu acho que o Brasil, como o maior produtor de carne do mundo, que busca isso, o maior exportador, precisa disso também. Eu acho que quem entrega isso para o Brasil é a raça Nelore. E nós, técnicos, envolvidos com a raça Nelore, temos que ter esses conhecimentos e essa responsabilidade de levar isso para o campo e depois do campo para a indústria frigorífica. Perfeito. Uma coisa que me preocupa no Tonorico hoje, eu acho que nós, técnicos e criadores, devemos, assim, tomar um certo cuidado, é a questão do leite, né? Desde sempre, todas as fazendas sempre descartaram vacas que não dão leite, né? Então, cuidar com algumas linhagens, e a gente sabe hoje que o índice dos programas são um resumo de uma régua de Debs, né? E muitos touros super avaliados, né? Líderes de sumário, que a gente sabe que não dão leite, né? Então, muitas vezes o criador busca um touro achando que é um líder de sumário, que vai melhorar o gado e acaba prejudicando determinada característica muito importante, né? Então, esse é um debate mais complexo, mas alguns índices da pecuária hoje contemplam apenas 5%, por exemplo, para leite, né? Então, se você analisar outras características, né, o animal pode ter um alto desempenho para ganho de peso, por exemplo, né, pode ter um alto desempenho para outras características e ser muito ruim para leite. E o criador, ao utilizar este animal de alto índice, acha que vai levar leite, por exemplo, à propriedade e não vai, né? Então, a mensagem que a gente quer deixar também é que usem as ferramentas de forma mais esclarecedora, né? O índice dos programas de melhoramento, elas servem como referência, mas não são verdades absolutas, né? Então, é muito importante não acreditar só em números, é muito importante não acreditar só em fenótipo, né? A seleção é feita à base de gerações, com conhecimento das outras gerações passadas também. A gente se preocupa muito com a DEP, né, que é uma projeção, né? É algo projetado por computador, mas eu costumo dizer que as famílias, o histórico das fazendas, se você está selecionando 40 anos, você tem vacas que todas as estações de monta, você refuga as que deram vazia, refuga as vacas que não dão leite, refuga as mães de bezerros que desmamaram leves. Muito provavelmente,
o teu gado, mesmo sem avaliação, vai ser muito bem avaliado, né? Então, é muito importante essa questão do criador entender que os programas... Acho que o Antônio Eurico teve um probleminha aqui de percurso. Vamos chamar ele de novo aqui. Aguardem. E se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para mandar alguma pergunta. Vamos mandar o convite aqui para o Antônio Eurico, novamente. Problema de percurso. Mas eu vou aproveitar aqui para responder uma pergunta. Qual a quantificação no volume produzido de leite para dizer se uma matriz é boa ou não? Veja bem, como nós trabalhamos com uma raça de corte, né? Essa questão, eu vou responder de uma forma muito prática, né? A gente sabe que o bezerro mama várias vezes ao dia, né? E o próprio bezerro já responde essa pergunta. Quem conhece o plantel, eu estou guardando o Nelore de higiene aqui só um minuto. Quem conhece o plantel e vê o dia a dia, se você entra num lote de vacada parida, você já vê os bezerros de vazio fundo, você já vê o bezerro que fica toda hora batendo no úbrio da vaca, tentando mamar e não conseguir, né? Isso é muito comum hoje. A gente vê... só um minutinho, vou chamar o Nelore de higiene novamente. Teve um problema de conexão. Nelore de higiene. Enviar solicitação. Então, de uma maneira prática, a gente sabe... Aí, voltou. Beleza. Eu estou respondendo uma pergunta aqui. Como quantificar se uma vaca é boa de leite ou não, né? Já que nós trabalhamos com uma raça de corte e essa mensuração não é nunca feita em litros de leite, né? Os programas trabalham em quilos de leite, né? Mas é baseado no efeito maternal do bezerro, né? Quando desmama ou não pesado, né? Mas de uma maneira prática, nós que somos técnicos, o volume de úbrio já diz muito. E quando você vê um bezerro tentando mamar na vaca, batendo no úbrio, tentando sugar, e você vê que não tem leite. O bezerro de vazio fundo, o desenvolvimento começa a ficar pior. Então, esse é um detalhe que é simples de ver, e essa vaca deve ser excluída do plantel, sem dúvida nenhuma. Não é porque é filha de fulano ou porque saiu cara. Eu acho que a regra número 1 da seleção é o leite. A matriz, a parte funcional principal, além de emprenhar, é produzir leite. E eu acho que os programas de melhoramento deveriam abordar um pouco melhor essa questão, porque, repito, líderes de sumário, hoje, alguns não produzem leite. Então, isso não pode. E é isso que nós estamos buscando, essa questão nas pistas de julgamento hoje também. Quando você avalia uma fêmea parida, né, que no ranking da CNB a fêmea tem que emprenhar até os 20 meses e parir até os 30. A gente avalia esse produto, a gente avalia o conjunto, a fêmea como fêmea, o conjunto bezerro e mãe, e se essa fêmea tem capacidade de aleitamento. As fêmeas que não têm capacidade de aleitamento, elas são prejudicadas perante o ranking. E se não foram por algum motivo, a partir desse conselho começarão a ser, né? E outro ponto é as fêmeas reconceberem. Foi criado recentemente uma nova categoria, que são as matrizes, né? Campeonato matriz, vacas de 36 meses a 42 meses, para que a gente possa avaliar a segunda aparição. Essas fêmeas, elas têm que emprenhar e parirem até os 40 meses. Ou seja, as fêmeas que não parirem o primeiro parto cedo, elas não terão tempo de reconceberem e não serão avaliadas no segundo parto. Então, essa funcionalidade das fêmeas nas pistas, a gente consegue avaliar muito bem. É importante que a fêmea pare cedo, é importante que ela reconceba novamente, ou seja, para ter um intervalo de parto curto, e além de tudo essa funcionalidade, ela tem que produzir leite e cuidar bem do bezerro.
Né, Antônio? Se quiser complementar alguma coisa, eu acho importante esse tema que nós estamos abordando. Não, sem dúvida, Zoller, eu acho que isso aí diz tudo o que a gente precisa, a gente espera de uma matriz, né? Que emprenhe, que desmame bem o seu bezerro. Como que eu vou medir a capacidade leiteira de uma fêmea? Como que está o bezerro dela em relação à média do rebanho, dos outros bezerros? Então, uma vaca que tem um bezerro acima da média ou dentro da média é uma vaca que está cumprindo o seu propósito. Um produto que ela deixa ao pé, que é o filho dela, está abaixo da média no seu desenvolvimento, isso diz tudo, é uma fêmea que produz menos leite. Agora tem que ter muito cuidado quando você compara uma primípara, uma multípara, o período que pariu no ano, né? Então tem todas essas preocupações para você sair desse erro criando os grupos contemporâneos, os grupos de manejo. Isso é muito importante. Desculpa te cortar aqui, Antônio, o pessoal falando sobre o stay, né? O stay, ele não diz se a vaca é boa de leite ou não. O stayability vai dizer se a vaca teve 3 produtos até os 72 meses, mas isso não significa que esses produtos foram produtos acima da média. E este, para mim, é outra questão que deve ser mais bem debatida. A questão disso. Eu acho que o stay, por exemplo, em alguns programas estão superdimensionados e o leite, né, pouco dimensionados. Eu acho que deve buscar um equilíbrio maior nessa equação. Não adianta só a vaca parir, porque parir ela pode parir, mas mais importante que parir é desmamar um bezerro pesado, e para ela desmamar um bezerro pesado ela precisa ter leite. Então o leite em alguns programas tem peso 5%, e em outros tem 10%. Então, é o dobro, né? Então, é bem diferente. O stay, em uns tem 30, né? Outros tem muito menos que 30. Então, cuidar com essa equação, porque o stayability não fala sobre a capacidade de aleitamento de uma matriz, e sim só se ela emprenhou e pariu os produtos até os 72 meses. Só respondendo uma pessoa. O que eu acho em relação ao stayability, Zoller, eu acho que a crítica que eu faço é a seguinte: no stayability, não seria o correto medir apenas as 3 crias, né, até os 72 meses. Se eu não me engano, 76. O interessante seria a idade ao primeiro parto, o intervalo entre esses partos e o peso desse animal desmamado. Perfeito. Então, não basta uma fêmea só dar essas 3 crias nesse intervalo, mas sim, quanto ela deu isso de tempo. Às vezes ela conseguiu fazer isso em 56 meses, quer dizer, você ganhou 20 meses. Ou o intervalo de uma cria para outra, e principalmente o peso dessa cria desmama. E daí você conseguiria juntar todas essas informações e realmente te colocaria essa matriz como muito funcional ou não. A idade ao primeiro parto, o intervalo entre esses partos e o peso do produto que ela entregou. Eu acho que isso aí fecharia toda essa informação do stayability, deixaria ela bem mais complexa e completa. Perfeito. Essa foi uma das sugestões que nós encaminhamos, né, a ABCZ, para que pondere melhor o seu índice, né, que hoje contempla com 30% de stayability, né, e apenas 5% do efeito maternal direto, né? Então, se a gente conseguisse talvez valorizar o efeito maternal, né, um pouco mais em relação ao stayability, né? Porque eu acho que o leite no índice deve ser incorporado com mais responsabilidade, até porque, insisto, é a regra número 1 da pecuária. Matriz que não dá leite não serve para ser matriz, né? Então, nós temos que avaliar essa questão. E eu fico feliz, Antônio Eurico, a gente não combinou de falar sobre isso, e é um pensamento, eu acho que mais técnico do que ideológico, né? E eu acho que nós temos muito a evoluir. E volto a frisar a importância da seleção nas pistas de julgamento, né? Só são valorizadas as fêmeas que produzem leite
e a partir de agora nós vamos dar uma ênfase ainda maior para isso. A vaca tem que produzir leite e tem que estar com o bezerro bem criado ao pé, né? Então, a matriz tem que ser eficiente, né? Não basta só parir, né? Mas cuidar da sua cria. Então, é uma coisa meio conexa, né, Antônio Rico? A importância da cria estar bem nutrida e, como você disse, os programas de melhoramento demoram, né, para avaliar isso, porque, claro, um touro tem que produzir fêmeas, que essas fêmeas têm que entrar em idade de reprodução, elas parirem e desmamarem um bezerro para o índice desse animal mostrar que as fêmeas, filhas deles, são ruins de leite, né? Então, é um caminho longo, né? Por isso que nós não podemos acreditar nas DEPs projetadas com acurácia baixa. É um risco, né? Pode ser usado e pode realmente ser verdade, mas a gente sempre tem que usar com critério, né, os índices e lembrando que a acurácia é o principal termômetro das avaliações. Nós devemos sempre utilizar touros bem avaliados com acurácia alta. Podemos usar touros com acurácia baixa? Podemos e devemos, mas sabemos que essa avaliação pode se inverter e muitas vezes se inverte, né? Tem as suas indicações, né, Zóio? Eu acho que aí vem de novo, que a gente vem falando em variabilidade genética. Existe todas as provas, você explanou bastante aí a eficiência de uma fêmea, né, em emprenhar, em produzir leite, em desmamar. Eu acho que a fêmea tem que ser encarada como uma máquina dentro da sua indústria. O que a máquina entrega? Um produto. O que a matriz entrega? Um bezerro, né? Um bezerro na desmama. Então, eu acho que a vaca tem que ser encarada como uma máquina dentro da sua indústria. E no macho, né? Falando de animais de DEPs aí, DEPs não, em acurácias menores, né? Pouca acurácia. São os animais jovens. Então, todos os programas elegem os seus candidatos a doadores de sêmen da safra, através de provas, através de desempenho dentro do universo do programa, né? Eu, particularmente, sou adepto às provas de ganho de peso, uma prova longa, uma prova onde você mensura todas as características, provas oficiais pela BCZ, óbvio, provas que envolvem avaliação de carcaça, enfim. Tem várias aí, provas confinadas, provas a pasto, mas eu acho que a ferramenta prova de ganho de peso para você identificar um macho, um futuro doador de sêmen, é importantíssimo. Óbvio que esse animal, a partir do momento que ele é identificado, que ele se destaca numa prova dessa, ele não tem acurácia alta, até mesmo pela idade. Hoje, a genômica tende a te dar um pouco mais de segurança. O objetivo da genômica hoje, na avaliação genética, é essa, ela te dá um pouco mais de segurança, embora o animal não tenha filho ainda pela idade que ele tem, que ele apresenta, né? Acredite nesses animais, sim. Use esses animais, sim. Mas entenda o que você precisa, entenda o desafio que você vai jogar esses animais, que até mesmo se a gente não usar esses animais jovens, a gente nunca vai provar esses animais, né? Mas acho que tem tudo com critério, entender de onde esse animal surgiu, por que esse animal chegou aí, qual foi o caminho que esse animal percorreu, qual foi o propósito desse animal chegar aí. Então, são várias informações, são várias etapas que aconteceram que são importantes você, técnico, você, produtor, entender para você jogar essa genética aí dentro. E sempre mensurar, sempre acompanhar, sempre medir se realmente esse propósito foi atingido nas gerações futuras. Aqui no Nelore de Gênio, a gente sempre trabalhou com as provas de ganho de peso. Para mim, é uma ferramenta hoje essencial aqui dentro do nosso processo de seleção. Como que eu vou identificar o meu futuro reprodutor aqui dentro do rebanho? Através das provas, medindo, mensurando. É totalmente diferente do que a gente busca na fêmea. Tudo que o macho precisa passar, tudo que o macho precisa oferecer para a gente acreditar nele. Então, são essas informações que o produtor tem que ter cuidado, tem que ter ciência, e tem que ter critério na hora de montar o seu quebra-cabeça para a estação de monta. Qual peça eu vou encaixar no meu quebra-cabeça? Que tipo de genética eu preciso? Que tipo de genótipo eu preciso pôr aqui dentro para melhorar a minha situação comercial e econômica dentro da raça, dentro
do seu sistema de produção, né? Perfeito. Vamos fazer um bate-papo tentando fechar aqui, Tonarico. Nós estamos em casa, estamos falando sobre o que a gente mais gosta e graças a Deus sabe fazer. Se você fosse hoje passar um recado para quem nos assiste, criadores, técnico, selecionador, o que você acha que nós devemos tomar cuidado com relação a reprodutores hoje, com relação a touros de inseminação? Quais são os defeitos que nós devemos evitar e que tem se tornado hoje mais comum? Vamos tentar passar um recado de forma amigável, né? Tomar cuidado com algumas coisas para, assim, que a gente vê que está muito evidente como perigoso, num momento perigoso de seleção. O que você acha que nós devemos tomar cuidado com relação à escolha de reprodutores? Eu acho que o principal, Zoller, é o dimorfismo sexual. Animal que tem aspecto masculino. Esse é um animal que realmente vai produzir os melhores bezerros na desmama, os bezerros com cara de macho, os bezerros que tenha todo no seu fenótipo, né, as características que é a masculinidade, que vai dar peso, que vai dar estrutura, que vai dar desempenho. E isso aí que está ligado à fertilidade. Segundo, trabalhe linhagens consagradas, linhagens que realmente vai atender o que você precisa. Terceiro, use animais jovens, sim, mas use com critérios. Use dentro do seu sistema o que permite ser usado, aonde você pode arriscar isso aí, aonde você pode poder ajudar a comprovar essa informação desse jovem candidato, desse animal que traz toda essa promessa, que na verdade ele traz toda uma DEP esperada, estimada. Um apelo que eu acho assim, que as centrais, de modo geral, deviam se preocupar um pouco mais, seria, nessa variabilidade genética, oferecer para o criador linhagens diferentes, linhagens realmente consagradas para leite, para fertilidade, para peso, onde a pessoa pode corrigir o que ela tem de maior defeito, o maior déficit, vamos chamar assim, dentro da sua propriedade. Eu acho que isso tudo são bases que a raça precisa para se manter em pé, para a raça se manter assim como ferramenta para a gente ser o maior produtor de carne do mundo, sabe? Então o Nelore não pode caminhar para um sentido só. Amanhã ou depois o próprio mercado diz para a gente que ele quer uma característica diferente do que a gente está fazendo hoje. E você vai se atentar para isso, você eliminou todos os animais que teriam essa característica lá na frente. Outro dia conversamos em relação à linhagem Golias, né, que hoje vem trazendo todas essas informações de qualidade de carne. Então, seriam linhagens que talvez você teria acabado com elas lá atrás. Então, eu acho que todos os técnicos, todos assim, que estão envolvidos na parte comercial do Nelore, na parte de criação, envolvidos num todo do Nelore, ter esses cuidados, manter essa variabilidade genética, usar esse dimorfismo sexual como critério de escolha, bater o olho no reprodutor, identificar ele como macho, com as características que a própria genética dele coloca ele dessa forma, com toda a testosterona que identifica, né, um reprodutor. As DEPs, não usar apenas animais de acurácia muito alta. Sim, arrisque animais de acurácia baixa, tenta provar esse animal, mas busque as informações, por que ele surgiu, de onde ele veio, qual foi o caminho, qual foi o vestibular que ele passou para ele ser eleito como um teste de progênie. Então, são informações que eu acho que vai te dar segurança, vai te dar ganhos nas gerações futuras, vai te propiciar toda uma evolução dentro da raça. Perfeito, Antonarico. Essa é a nossa preocupação. Claro que todo mundo que é envolvido com melhoramento genético tenta acertar, né, tenta buscar os melhores indivíduos, mas nós não podemos nunca esquecer que um grupo racial se faz de características específicas daquela raça. A raça Nelore,
a sua principal qualidade é a rusticidade. A raça Nelore ganhou espaço por ser uma raça grande, de média a grande porte, né? Então, nós não podemos querer nem baixar muito esses animais e nem querer criar elefantes, né? Porque custa caro produzir um animal grande, né? Mas também não podemos querer transformar nosso Nelore em animais muito pequenos, extremamente precoces, né? Eles precisam sim ter capacidade de locomoção. E aí a gente volta a falar e já tentando fechar o raciocínio, devemos sim nos preocupar com qualidade de casco, devemos sim nos preocupar com a ossatura dos nossos touros. Animal tem que ter base de sustentação e ossatura para caminhar e aguentar peso. Animais devem sim ser compridos e profundos, né? E por que que eles têm que ter o racial quando a gente fala nas pistas de julgamento? Que é o que, através da raça, se busca uma boca grande, se busca o dimorfismo sexual. Quando você vê um macho, um cara de macho, muito provavelmente ele tem boca larga, o chanfro mais curto, uma goteira pronunciada. Isso faz com que o animal tenha cara de macho. E por que se fala tanto em padrão racial? Para se buscar exatamente machos com caras de macho e fêmeas com cara de fêmea. Uma fêmea com uma fronte descarnada, uma fêmea com pescoço leve, uma fêmea com leve e um pescoço longo, com uma garupa plana, levemente inclinada para facilitar no parto. Então, quando a gente começa a selecionar características de fenótipo, são exatamente para evidenciar as qualidades do Nelore, que veio da Índia, não podemos esquecer isso, que lá são criados soltos, né? E por terem essas qualidades, sempre procriaram, recriaram e cresceram, e hoje é o principal e maior plantel do mundo, o gado da Índia, que foi selecionado pela natureza. E nós, homens, precisamos ter muita responsabilidade em guardar as características principais do Nelore, que, como eu disse, são a rusticidade, a fertilidade, e não tentar, através das mãos humanas e do computador, tirar o que eles mais têm, né, de abençoado. Nelore tem que ser Nelore. Não podemos querer transformar ela em outra raça. Concorda, Antônio Rico? Uma informação muito importante aí, Zola, pegando um gancho nesses seus comentários, e deixa muito evidente a importância do zebu no Brasil, a importância do Nelore no Brasil para a produção de carne. Recentemente, lendo um artigo do Dr. Veloso, proprietário, sócio proprietário da CRIO, lá no Rio Grande do Sul, ele trouxe nesse artigo a grande preocupação e o grande problema que o carrapato está sendo no Sul. E isso vem sendo discutido com laboratórios, enfim, com essas bases que a gente usa aí para o combate ao carrapato lá no Sul, né? E qual que é a principal saída deles lá? É introduzir esse sangue zebu. E quando fala em produção de carne, quando se fala em volume, quando se fala em conhecimento e até oportunidades e genética disponível, é o Nelore que vai assumir isso aí. Então, hoje a gente está aqui conversando uma coisa e outra. Então, essa rusticidade do Nelore, essa qualidade de aprumo, de tudo isso que a gente falou até agora, e talvez a importância que a raça tem, né? De repente ela vai ter que ser usada lá no Sul, até para fugir desse problema hoje que está acontecendo, que é o carrapato lá. Então, quando a gente se fala em Angus, em cruzamento, em isso, assado, é o Nelore que está ali, meio sangue, vem da matriz Nelore PO, pura. Então, olha a importância que a raça tem dentro do Brasil. Até mesmo nos estados onde ela é pouco trabalhada, hoje, de repente, ela pode ser uma alternativa para sanar um problema que vem atormentando todos lá. Então, essa seriedade com a raça, com a seleção, com como a gente conduz ela, é importante, porque daqui a pouco ela é solução numa região onde você não é tão atuante, ou a raça é tão participativa, né? Perfeito. E já fechando, então, o nosso raciocínio, a gente quer
passar esse recado para quem nos assiste. Uma das grandes ferramentas de seleção por vários anos da nossa pecuária, desde que o Nelore veio da Índia, foram as pistas de julgamento, identificando os principais indivíduos. Sabemos que existem, como toda a ferramenta de seleção, houveram falhas no passado, mas a gente quer deixar um recado para quem nos assiste, em nome deste conselho, que nós estamos atuando agora com esse grupo, que é o Antônio Aurico, que é a Liliane Sugizawa, que é o Eduardo Pedroso e o Tavares, né? A gente vai conseguir melhorar cada vez mais essa seleção, porque nós acreditamos sim que o ranking tem muito a contribuir ainda com a raça Nelore, valorizando linhagens, valorizando indivíduos e mostrando para o mercado que todo animal selecionado em pista é buscado o máximo de fenótipo, o máximo de eficiência reprodutiva, o máximo de funcionalidade, né? Para que nós possamos levar essa genética através da seleção fenotípica, provar que o genótipo desses animais, a genética é expressada em diferentes formas, né? Então, vamos criar provas de ganho de peso, nós vamos criar abates técnicos de touros POs conhecidos. Nós temos muita coisa bacana para implementar nessa nova fase que a Nelore do Brasil vem oferecendo para vocês, associados, criadores. Então, muito em breve, Antônio Aurico, nós vamos estar abatendo lotes, avaliando a carcaça, por exemplo, dos touros Landau, dos touros de Gênio, dos touros da Zoller, de touros de todos os criadores. Nós vamos avaliar em todas as pontas, pistas de julgamento, provas de ganho de peso e abate técnico. Então, eu acho que quando se fala em genética, se fala em conhecer gerações, saber a procedência desses animais, né? O histórico, a árvore genealógica, e mostrar que quando se conhece de onde vem, é possível saber para onde vai, né? A importância de um animal registrado, a importância de um animal PO e a importância do Nelore na pecuária brasileira. E o importante, Zoller, o importante que eu acho disso tudo que você colocou aí, quem está ganhando com tudo isso é o consumidor, né? Quando você fala nesses abates técnicos, quer dizer, a busca por essa carcaça perfeita, por essa carcaça mais produtiva, por essa carcaça que entregue uma carne de qualidade, né? Então, é interessante todo esse conjunto que você definiu aí, você dá isso tudo de bandeja de presente para o consumidor final que merece, que é o que precisa, né? Então, é gostoso a raça poder andar nesse caminho e entregar tudo isso, né, Zoller? É fundamental. Cada vez mais a carne, e é o slogan da nossa associação, né? Nelore, a carne do Brasil. Nós produzimos e criamos Nelore para levar alimento para a mesa dos consumidores, né? E para o criador que cria essa raça maravilhosa, ele quer entregar quanto antes, ou seja, animais de ciclo curto, animais que produzam um grande rendimento de carcaça. Isso só é possível através da genética, da ciência, da seleção, do aparte e do conhecimento, das mensurações. Então, a nossa conversa ela fecha, né? Ganha o consumidor com qualidade. Sabemos que a carne, para ser macia, tem que ser abatida de animais jovens, né? Então, quando o criador abate esses animais de forma rápida, eles têm maior rentabilidade e o consumidor vai ter uma carne macia, saborosa e de origem sustentável, né? A raça Nelore, através dessa precocidade, através dessa adaptabilidade e rusticidade, produz de norte a sul, de leste a oeste, comendo capim e transformando capim em carne. Mas é isso aí, eu parabenizo muito a Nelore, essa administração atual, doutor Abi, você, Zoller, todos da equipe, André, até vou citar todos aqui para não ficar ninguém de fora. Mas parabéns pela iniciativa, parabéns pela busca que vocês estão tendo.
essa ideia, essa vontade de transformar toda essa necessidade que a raça tem, toda essa importância que a raça tem dentro do Brasil, dentro do sistema econômico do agronegócio do Brasil, não só mostrar o que a raça tem, mas buscar incrementos para isso aí. Eu fico feliz em participar desse grupo seleto aí, muito mesmo, agradeço vocês, e realmente não tem outra palavra a não ser parabenizar vocês pelas iniciativas, pelas ações, principalmente, que está tendo, e mostrando para todo o mercado, tá estando aberta para todo mundo aí, para tirar dúvidas, para levar informação, para buscar conhecimento também, e para tentar achar os caminhos mais curtos e eficientes para a raça realmente se tornar cada vez mais fundamental e assumir essa importância que ela tem dentro de todo esse mercado, essa fatia no agronegócio do Brasil, né? Perfeito, Antônio Eurico. E já descontraindo, eu estou vendo ao fundo que tem uma janela e uma chuvinha. Aonde que você está no Brasil? Fala para nós aí, para o pessoal saber de onde você está falando. Chuva é sempre uma bênção na pecuária. Então, a chuva acabou de chegar aqui para a gente. Hoje eu estou aqui no silo. Eu estava em Guatemi, na fazenda, e acabei retornando. Até a internet deu uma falhada aqui, que aconteceu, acho que até mesmo por conta do tempo, da chuva. Mas estou aqui em Juti, estou no silo. A gente estava trabalhando aqui, mexendo nos orçamentos, e preocupado já com a soja que nasceu. A chuva veio já dar uma acalmada na gente, né? E, finalizando a estação de nascimento também, transferindo muito embrião, enfim, é todo um ciclo que a primavera traz aí, a gente tem que aproveitar, né? Maravilha. Então é isso. Para quem nos assiste, Antônio Eurico, ao vivo de Juti, Mato Grosso do Sul. Agora sabemos de onde está falando. Feliz que está chovendo aí. Nós somos quase vizinhos também de fazenda. E a todos que nos assistem, fiquem sempre à vontade para... A CNB é uma associação de classe, de criadores, representa a raça Nelore no Brasil, mas está sempre à disposição para atender todos que tiverem curiosidades, quiserem informações. Hoje, nosso presidente Nabi, à frente da sua segunda gestão, vem fazendo um trabalho extraordinário. O doutor Nabi, que é criador no Espírito Santo, tenho certeza que está nos assistindo até agora. Então, mais uma vez, em nome do doutor Nabi, agradeço a confiança. Em nome do Conselho Técnico da CNB, agradeço a participação do Antônio Eurico e dizer que na terça-feira que vem nós estaremos aqui novamente, criando um canal de comunicação com vocês, criadores apaixonados pela raça Nelore. E, Antônio Eurico, foi um prazer esse bate-papo, é o primeiro de muitos. Te agradeço profundamente pela tua experiência, você é uma pessoa que só contribuiu para a pecuária, fez do plantel do Nelore de Gênio um plantel de referência no país, e é por isso que você compõe hoje o Conselho Técnico da Nelore, e tenho certeza que vai contribuir muito ainda. Então, em meu nome, em nome do Conselho e do Dr. Nabi, muito obrigado. Fecha com uma mensagem aí para nós e fica à vontade para falar alguma coisa. Da minha parte, só agradecer, companheiro. Ô, Zóler, eu agradeço muito aí a todos. Obrigado aqui pela oportunidade. Se pudermos contribuir sempre para a raça, estaremos à disposição. Parabéns mais uma vez aí aos membros hoje, né, dessa associação que é muito importante para a raça, ao nosso presidente, né, doutor Nabi, a você, Rafael André, de novo, todos estão envolvidos nisso aí. E me coloco à disposição sempre, sempre que vocês precisarem, estamos aqui, qualquer pessoa também. Tem o nosso link aí do Nelore de Gênio, tirar uma dúvida, trocar uma ideia, um bate-papo. Isso é sempre importante, isso sempre engrandece, isso sempre soma, né? E a gente que está sempre no dia a dia, na lida, sempre buscando, através de informações, de pessoas com mais experiência, eu acho que essa troca é importante, é fundamental em tudo na vida, né? Eu agradeço demais a participação aqui. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade e sempre que precisarem a gente puder contar com a gente, estamos aqui à disposição. Um grande abraço, hein? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos. Feliz com vários criadores nos assistindo, vários comentários. Desculpa quem eu não pude responder.
mas terça-feira que vem estaremos de novo. Muito obrigado e não se esqueçam, Nelore é a carne do Brasil. Aonde tem carne de qualidade, tem matriz Nelore nos campos, tenho a certeza disso. Graças a Deus tivemos pessoas que viajaram para outros continentes e trouxeram o Nelore, essa raça abençoada da Índia, para hoje ser a principal raça do Brasil e vai ganhar o mundo cada vez mais. E nós estamos provando que é possível ter até marmoreio na carne Nelore. Então, o Nelore nos surpreende a cada dia. Uma boa noite, Antônio Eurico. Fica com Deus e até a próxima. Um abraço. Valeu. Abraço.